Hoje nós finalmente vamos falar como fazer um fermento natural. Estou uns 2 anos atrasados, mas o processo é muito simples, e tão simples que faz com que ele pareça até místico. A ideia é você fazer uma mistura de partes iguais de água e farinha e, depois de 24 horas, tirar uma parte e completar com mais água e farinha fresca. Você vai fazer isso dia após dia, após dia, após dia, após dia, até o momento que essa mistura começa a dobrar de volume e você considera que ela está pronta para fazer pães. E durante esse processo, muitas perguntas vêm na cabeça de um iniciante. Como, por exemplo, qual tipo de farinha que eu devo usar? Quanto tempo vai demorar? Eu devo colocar açúcar, mel, iogurte, uva passa, lágrima de virgens tibetanas? Quando eu sei que ele realmente morreu e eu devo tentar começar outro do zero? Para responder algumas dessas perguntas, nós já temos aqui no canal a nossa série sobre teoria do levain. Se você quiser se aprofundar nessas questões microbiológicas e realmente científicas de como funciona uma cultura de fermento natural, você pode assistir a nossa série clicando nesse card aqui em cima. Que aí você vai conseguir ter um conhecimento muito mais aprofundado sobre como funciona o fermento natural, a microbiologia dele, como que ele deixa um pão mais gostoso do que um pão desse que você pode comprar em padaria, mas várias outras questões na qual nós nos baseamos em artigos científicos e muita bibliografia, na qual a gente apresenta também para vocês. Mas hoje nós faremos algo muito mais prático. Nós vamos criar 5 culturas diferentes de fermento natural para responder as seguintes 3 perguntas. A primeira: usar água fermentada de maçã cria um levain mais rápido? A segunda é: se eu utilizar farinha integral na composição, a gente acelera as etapas do processo? E a terceira e última, que já vai quebrar alguns mitos, é: qual a melhor farinha branca para utilizar? A comum de mercado, uma italiana importada caríssima ou uma nacional orgânica? Porco Dio, ma certo che la farina doble zero italiana è la migliore para la viga. Mas é tudo farinha branca igual. Ma tuo grano è stato plantato nelle balle di Bologna o sulla costa di Sicilia? Come parla Augustana Bissù? Porco Dio, coronga no. Não, velho, não tem nada a ver com onde o trigo foi plantado, irmão. O negócio é indústria, o problema é indústria. Não pode ter fungicida, não pode ter inseticida, não pode ter cloroquina, não pode ter nada, tipo, tem que ser orgânico. Faz sentido. É isso que vai dar um levain mais rápido, porque não tem nada, químico, nada. Ma ragazzo, perché sta tossindo? É lo coronga? Água, coca latão, Mary! Bom, independentemente da opinião dessas minhas outras personalidades, eu decidi criar essas 5 culturas, uma com cada uma das farinhas brancas, uma 50% branca, 50% integral e outra iniciada com água fermentada de maçã, para gravar o desenvolvimento delas dia a dia e analisar realmente qual se desenvolve melhor e mais rápido. A temperatura da minha região estava entre 12 e 16 graus. Eu explico certinho como isso afeta a velocidade de cada etapa na parte 6 da nossa série de teoria do levain. Além disso, vale dizer também que nós usamos somente água mineral para garantir que não teria nenhum traço de cloro atrapalhando os resultados, e também que nenhuma colher foi compartilhada entre os fermentos. Se você gosta de uma abordagem um pouco mais científica sobre a gastronomia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E claro, ative o sininho. É a melhor forma que você tem para ficar sabendo quando nós colocamos um vídeo novo aqui. E dê um like no vídeo. Agora. Dito isso, vamos então para o dia 1, que foi o dia que iniciamos todo esse processo. A nossa farinha de mercado foi a Anaconda, a nossa farinha orgânica foi a Mirella e a nossa farinha italiana foi a 5 Stagioni Pizza, de longa fermentação.
A nossa farinha integral também foi Mirella. E a nossa maçã foi Fuji. Não sei se isso faz diferença mesmo. E vamos então para o início de tudo. A primeira coisa que deve ser feita para se criar um fermento natural é selecionar o seu recipiente, de preferência de vidro ou de plástico transparente, e, nele, misturarmos quantidades iguais de água e farinha. Eu usei uma balança e coloquei 20 gramas de água e 20 gramas de farinha de trigo em cada um dos vidros com cada uma das suas farinhas respectivas. Se você não tiver balança, tudo bem. É só colocar 2 colheres de sopa de farinha e ir adicionando água até alcançar uma textura parecida com essa daqui. Por mais que padronização e regularidade sejam um fator que ajuda a criação e manutenção do seu fermento, você não precisa ficar paranoico quanto a isso. Então, se não tiver balança, não se preocupe. Faça o seu melhor, que com certeza vai dar tudo certo. Além de realizar essa primeira alimentação da nossa cultura, foi no primeiro dia também que eu cortei uma maçã de 250 gramas e a coloquei em 500 ml de água. Tampei o vidro e levei todos esses recipientes para um local escuro. Passaram-se 24 horas e conseguimos ver algumas poucas bolhas em nosso levain de farinha comum. Observamos também o mesmo comportamento nos levains com farinha integral e orgânica. Já o levain de farinha italiana criou uma camadinha de água em sua parte superior. Então me aparenta que ele está com um nível maior de atividade nesse período do primeiro para o segundo dia. Abri a nossa água de maçã para checar sua atividade e não temos praticamente nada. Ainda assim é bom dar uma arejada para garantir que não teremos um excesso de pressão. Ninguém quer ter uma bomba feita de maçã e vidro dentro de sua casa. E é hoje que faremos a nossa primeira alimentação do nosso fermento natural. Etapa que vai ser repetida todos os dias. Nós iremos tirar aproximadamente 20 gramas da nossa mistura já fermentada e completar com 10 gramas de água mineral e 10 gramas de sua farinha respectiva, que é 10 gramas em cada levain que é puramente de farinha branca e 5 gramas de branca e 5 gramas de integral no nosso levain que recebe 50% de farinha integral. Segundo dia fermentando e temos que todos aparentam estar na mesma situação. Os 4 separaram em 3 fases, onde temos uma aguinha no meio, uma massa mais aerada acima e no fundo uma massa densa. Eu suponho que esse seja um indicativo que nossa mistura de água e farinha está colonizada por micro-organismos adversários, ou seja, que não fazem parte do perfil de um fermento natural. Realizamos o descarte e alimentamos todos os 4. E agora, quando fomos checar a nossa água de maçã, ela já estava super ativa, com bastante gás e exalando um cheiro avinagrado, com um sabor levemente ácido. Sim, eu tomei uma colherada para checar e inclusive eu achei uma delícia, adoro vinagre. Terceiro dia e temos que o nosso levain de farinha italiana está parecido com o dia anterior, ainda em 3 fases, enquanto os outros 3 passaram para esse estado onde tem uma aguinha em cima e uma massa sem ar embaixo. Nossa água de maçã agora tem muita atividade mesmo, como podemos ver pela quantidade de gás. E já está mais ácida do que ontem, quase no ponto de ser usada. Vou iniciar esse 5º levain usando essa água amanhã. Quarto dia, senhoras e senhores, quarto dia. Nossos levains de farinha comum, o de orgânica e o integral estão parecidos. Bem aguados e com um pouquinho de água por cima. E o nosso levain italiano, que parecia ser o mais avançado depois do primeiro dia de fermentação, agora está com uma água escura, super suspeita e ainda está trifásico. E é hoje que a nossa água de fruta está boa para ser usada.
misturamos 20 gramas dela com 20 gramas de farinha e é nesse momento que algumas pessoas podem questionar. Mas como assim? Você só misturou com farinha hoje e está comparando com as outras que já estão com farinha há 4 dias. Bom, é muito simples. Dificilmente alguém já vai ter uma água de fruta fermentada dando bobeira para começar um levain. Portanto, fazer a água fermentada faz parte do processo e deve sim ser contabilizado como o início do processo de se fazer o fermento natural, pois nós queremos aqui saber qual leva menos tempo para ficar pronto do zero. Quinto dia, vamos lá. Agora observamos que nossos fermentos estão começando a apresentar menos água e mais bolhas, mesmo que bem poucas. O italiano agora está com outra cara, apresentando uma aguinha mais saudável. O orgânico de mercado apresenta menos água e uma textura bem rala. E o nosso 50% integral apresenta uma textura bem mais espessa, não tem água e já está segurando algumas bolhas de ar. Ótimo sinal. E agora vamos ver o fermento com água de fruta fermentada. Olha só, ele está com várias bolinhas. Olha só, ele está com textura bem espessa. Se animou? Eu não. Daqui a pouco vocês veem o porquê. Todos foram alimentados novamente, inclusive o de fruta, que recebeu mais uma leva de água de maçã. Sexto dia, família. O levain com farinha italiana ainda tem água. O de farinha comum está apresentando mini bolhas. E os integral e orgânicos estão com uma textura mais espessa e apresentando atividade. Bolhas, bolhas, bolinhas pequenas. E o de fruta está igualzinho ao dia anterior. Olha só, que surpresa! Sétimo dia. Agora o integral está apresentando uma atividade considerável. E o orgânico está com várias bolhas, mas voltou a ter um pouco de água. Para mim isso é um indicador claro que o meio ainda está com vários outros micro-organismos. Ou seja, estamos na fase de dominação ainda, onde as bactérias e leveduras do levain estão disputando os nutrientes com esses adversários. Nós explicamos isso muito bem detalhadamente no capítulo 5 da série de Teoria do Levain. Para assistir é só clicar no card aqui em cima. O levain de farinha comum apresentou pouca atividade. E o italiano está todo aquoso novamente. E o de fruta? Igualzinho a ontem. Por isso agora alimentaremos ele somente com água mineral e farinha. Já deu de usar água de maçã. Oitavo dia. Basicamente tudo igual a ontem. Só que o integral ganhou um pouquinho de água. E o de fruta ficou bem aquoso agora que não foi alimentado com água de maçã. Foram todos alimentados e depois de algumas horas, quando fui checar novamente, olha só como estava o nosso integral. Só ele demonstrou esse tipo de atividade. Dia 9, agora vocês já devem estar cansados de me ouvir narrando que está tudo igual, pois está tudo igual. Agora temos todos os de farinha branca, tem um pouquinho de água, com fruta ou sem, e apresentam um pouquinho as bolhas. E, claramente, para mim, o integral é o que está apresentando mais atividade. Tanto que depois de 6 horas de alimentado, ele já tinha crescido algo de 20 a 30%. Estamos agora no dia 10 e o ranking de atividade é o seguinte. O levain integral, seguido do levain de farinha orgânica, seguido do de fruta, aparentemente, seguido do de farinha comum e, por último, o levain de farinha italiana. O que vale deixar claro aqui é que uma farinha orgânica está apresentando mais atividade do que uma farinha comum colonizada com água de fruta. Nesse 10º dia, todos já estavam apresentando algum nível de crescimento, depois de umas 18 horas para alcançar um pico, com exceção do integral, que estava alcançando um pico em 6 a 8 horas, por mais que fosse um pico bem baixo. E agora do dia 10 pulamos direto para o dia 12, onde todos foram alimentados e em seguida eu fiz marcações do volume inicial para que no outro dia comparássemos as marcas de pico. E agora pulamos direto para o dia 13, quando deu uma esfriada bruta. A farinha orgânica apresentou algo entre 10 a 20% de crescimento, o mesmo tanto da farinha comum. O de fruta cresceu uns 5%,
e o integral parece que cresceu quase nada. O frio deve estar influenciando ele mais do que as outras, pois as leveduras são bem mais sensíveis a temperaturas baixas do que as bactérias de ácido lático. A italiana cresceu um pouquinho, quase nada. Fui checar eles depois de algumas horas para ver o avanço e nenhuma cresceu quase nada. Muito frio, estava fazendo uns 12 graus. Dia 14, voltamos para os 16 graus, que ainda está frio, mas enfim. E com isso, algumas horas após alimentar a todos, tivemos que o integral cresceu quase 50%. O orgânico cresceu uns 30%. E os outros mal demonstraram atividade. Pulamos direto agora para o dia 16 e agora temos que o nosso levain integral quase dobrou de volume. Estamos quase lá. O orgânico alcançou um pico de 30% e os outros ainda estavam bem meia bomba. Inclusive de maçã, que parecia ser o mais promissor nos primeiros dias. Foi nesse dia que eu decidi que eu já tinha alimentado o levain o bastante para chegar a uma conclusão. O ranking final do meu experimento foi que, depois de 16 dias alimentando todos esses fermentos em uma temperatura que variou entre 12 até 18 graus, que foi o dia mais quente, nós tivemos que o que teve a melhor performance em menos tempo foi o levain de farinha comum com farinha integral orgânica, seguido do levain alimentado somente com farinha branca orgânica, seguido do de comum de mercado, seguido do levain de farinha italiana e, por último, o de farinha comum com água fermentada de maçã, que foi o que apresentou menor crescimento de todos em um mesmo período de tempo, desde o início de sua criação. E agora já temos informações o bastante para responder nossas 3 perguntas propostas lá no início. 1. Colocar uma água fermentada de fruta acelera o processo? Então, nós utilizamos maçã e aparentemente não. Mesmo se desconsiderarmos o tempo de criação da água fermentada, o nosso levain de farinha orgânica apresentava mais atividade no mesmo período de tempo incubado em farinha do que o levain que foi alimentado com a água fermentada. Portanto, esse nosso primeiro experimento usando água fermentada não mostrou a criação de um levain de forma mais rápida. 2. Colocar farinha integral acelera o processo? Aparentemente sim. Nós observamos que isso aconteceu, mas eu tenho algumas suposições do porquê isso acontece. Mas nós veremos isso em outro vídeo. Então, se for fazer aí na sua casa, faça com 50% integral, que será mais rápido do que fazer somente com farinha branca. Tem forma ainda mais rápida? Talvez. Será que tem um card aqui na parte superior da tela, que vai te levar a um vídeo com a resposta dessas perguntas? Bom, um dia terá. E a última pergunta foi: qual a melhor farinha branca para se iniciar um fermento natural? Minha conclusão foi de que é a orgânica. Além dos resultados práticos, tem toda a argumentação daquele Zé Droguinha lá do começo do vídeo. Água coca latão! Que, por ser um cultivo sem fungicidas, sem inseticidas e tudo mais, e por não sofrer adição de compostos químicos, ela é uma farinha que apresenta ser um melhor terreno para os nossos micro-organismos popularem e se multiplicarem. Então você não precisa se animar e comprar as farinhas mais caras e tudo isso para fazer um fermento natural. Coisa que algumas pessoas fazem simplesmente por achar que a farinha italiana importada vai ser melhor em todos os aspectos e para todos os usos. E agora que respondemos nossas perguntas, vamos continuar nosso processo de fazer um levain. Só que agora nós vamos fazer um megazord, pegar o melhor dos dois mundos, que é o levain de farinha branca orgânica com farinha integral orgânica. Nós pegamos uma isca do nosso farinha comum com farinha integral e começamos a alimentá-lo somente com farinha branca orgânica e farinha integral orgânica, além de água mineral. Seu primeiro dia foi assim, atingindo esse pico de 60% do volume em mais ou menos 6 horas. 2 horas após esse pico, nós o alimentamos novamente, e pela manhã do 17º dia tivemos esse pico de 80% de crescimento em 7 horas. Estamos quase lá.
Até que no dia 17, finalmente alcançamos os 115% de volume. Ele mais do que dobrou. Finalmente temos um levain pronto para fazer pão. Glória a Deus! Não necessariamente ele já é um levain amadurecido, onde se estabilizaram o perfil de micro-organismos, mas dá sim para tirar um pãozinho. Tentamos ele mais 2 vezes. Ele não dobrou na primeira alimentação, mas dobrou rapidamente na segunda. E por fim, alimentamos ele com farinha e água bastante para termos uma quantidade boa para se usar em um pão e ainda sobrar uma isca. Fizemos autólise com 300 gramas de farinha Anaconda Premium, sob hidratação de 65%, sovamos em batedeira até alcançar véu, fizemos dobra, blá blá blá, modelagem, blá 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 blá, fermentamos em geladeira, assamos em panela de ferro e vá lá. Esse vídeo não é uma receita, se você quiser uma receita, sugiro o nosso guia definitivo do seu primeiro pão de fermentação natural, onde passamos, etapa por etapa, com explicações detalhadas de como fazer cada processo e por que ele é feito. No final das contas, esse pão poderia ter fermentado mais, até por conta do frio, mas eu encaixei o pão na minha rotina, ao invés de me encaixar na rotina do pão. Peguei minha super faca e esse foi o resultado final do nosso perfil de alvéolos. Nada mal para um levain jovem, mas o padrão de alvéolos está irregular, com alguns grandes buracos. Bastante espaço para melhora aí. Agora foi só colocar manteiga natural e um pouquinho de flor de sal. Vá lá. Bom, então deu pra ver que o processo de fazer um fermento natural passa por algumas etapas que não são tão intuitivas assim. É normal no começo, nos primeiros dias, você ter uma aguinha, que é a fase onde tem vários outros micro-organismos ali e não só os micro-organismos do levain, que é a fase de incubação, o início da dominação. Depois disso, a mistura se estabiliza e você entra nessa fase que é a dominação e maturação, onde dia após dia o seu fermento natural vai ganhando mais leveduras e, consequentemente, mais bolhas, até o momento em que ele começa a alcançar um pico, ou até o momento que ele começa a dobrar de volume, que é quando nós consideramos que o seu fermento já está minimamente bom para fazer um pão. Nas nossas farinhas brancas, a nossa farinha orgânica teve um desenvolvimento um pouco mais veloz, mas não tão diferente das outras farinhas brancas. Não foi o dobro da velocidade nem nada, foi coisa de 10, 15, 20% chutando alto. E essas fases em que a gente teve um pouco de água, depois passou por uma situação em que ela se estabiliza e começa a ganhar bolhas aos poucos, aconteceu em todas as nossas misturas que tinham somente farinhas, que são as 3 brancas e a 50% integral. No nosso levain, que foi iniciado com água fermentada de maçã, a gente não passou por essa fase que aparece uma água e nós tivemos umas bolhas iniciais em coisa do 2º, 3º dia depois de misturado com a farinha. E isso daí parece que é um avanço, mas depois de alguns dias nossa mistura se estabilizou que nem as outras e nós passamos pelo mesmo processo de dominação e maturação que nem os outros. Então a água de maçã ela pode te dar uma falsa sensação de velocidade num primeiro momento, porque você não passa por essa fase da água e você já começa tendo algumas bolhas, o que é excitante, mas depois de um dia, 2, 3, fica igual às outras. E a nossa conclusão foi realmente que uma mistura de farinha branca com farinha integral gera um fermento natural de forma mais veloz, de forma mais rápida. Tanto que foi o único que eu desenvolvi até o final, pois já tinham se passado muitos dias onde as brancas não estavam tendo praticamente diferença nenhuma. E demorou esses dias todos, pois estava muito frio. Repito que eu falo disso bem especificamente na nossa série de teoria do levain. A farinha integral tem mais nutrientes e também uma carga de micro-organismo maior, pelo motivo que eu vou explicar em nosso próximo vídeo sobre o tema, que será qual a melhor forma de fazer o seu fermento natural, onde será um grande experimento usando diversas formas de águas, açúcares, iogurtes e várias farinhas diferentes para descobrirmos realmente qual que é a forma mais rápida de gerar um fermento natural. Tudo isso com base em estudos. E se vocês gostaram desse vídeo ou gostam dessa abordagem,
Não se esqueçam de se inscrever no canal e, claro, cliquem no sininho. Porco Dio, ma ogni giorno che lo